Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Couto, sou fisioterapeuta e venho trazer aqui para vocês mais um caso do RC. Quadro este em que a gente busca trazer casos clínicos reais que passaram por nosso consultório para poder discutir e interagir diretamente com vocês. Portanto, desde já, venho pedir a vocês que deixem um like aqui em nosso canal, também se inscrevam, tá certo? E roda a vinheta. Bem, pessoal, vamos lá. O quadro clínico de hoje é um quadro bem legal e interessante que estou trazendo aqui para vocês. Este cliente, nos procurou relatando que há muito tempo vem sentindo dores na região da cintura escapular, um ponto gatilho em específico que incomoda ele por toda a vida. Já vem coisa de bastante tempo e nada melhora. Faz uma liberação miofascial, aí melhora ali por uma semana, na próxima semana já está sentindo novamente desconforto, tá certo? Então a gente buscou o quê? Colher o máximo de informações possíveis deste cliente. No primeiro momento, sempre não devemos deixar de realizar o processo de avaliação. Isso é muito importante para a efetividade do nosso tratamento. Então vamos lá. Com este paciente, a gente buscou colher as informações. Então foi um caso até bem simples do relato de dor. Ele disse: é um ponto gatilho que eu tenho aqui na região dorsal, que ele vem me incomodando constantemente e nada que eu faça melhora. Já tomei medicação, não melhora. Já fiz até liberação miofascial agora recentemente, alivia um pouco, daqui a pouco volta. Já fiz ventosa, alivia, mas volta. E aí eu queria saber o que é que pode ser feito para poder solucionar este meu problema. Então, a partir daí a gente passou o quê? Primeiro vamos investigar, para ver se tem uma relação direta com, seria uma dor, refletida de uma região, que poderia ser da parte de coluna, se você for ver região cervical, ela vai ter uma certa influência, pode provocar irradiação para a região da parte escapular, ou se seria realmente mesmo um ponto gatilho. Então a gente foi investigar todo o processo deste paciente, testamos os movimentos funcionais da região cervical, solicitamos o movimento de flexão da parte cervical, que é o mover a cabeça para baixo, solicitamos também o movimento de extensão cervical, que seria o movimento de trazer a cervical para trás, solicitamos também o movimento de rotação, que é olhar para um lado e para o outro, e também a parte de inclinação lateral. Fazendo esses testes, o paciente não relatou nenhum tipo de desconforto e dor na região cervical e nenhum reflexo de dor para a região da parte escapular. Buscamos também testar a parte de coluna torácica, E ao verificarmos a parte da coluna torácica deste paciente, a gente percebeu que o mesmo tinha um bloqueio interessante para o movimento de extensão da coluna torácica e o movimento de rotação para o lado esquerdo da coluna torácica. Já os outros movimentos, ele não apresentou desconforto, o de flexão e inclinação lateral, e nem rotação para a direita. Então, a gente já detectou dois pontos aí, que seria a coluna bloqueada dorsal para a parte de extensão e rotação à esquerda, tá certo? E outro fator que a gente buscou também analisar foi o padrão postural dele. Ao colocar o paciente de perfil, a gente percebia que ele apresentava um padrão muito curvado da coluna. A gente chamaria de hipercifose, uma curvatura mais acentuada. E aí o que é que acontece? Quando a gente adota um padrão de hipercifose, que seria este movimento, um padrão curvado, a gente involuntariamente projeta a cabeça anteriormente. E aí um paciente que apresenta um padrão desse, de hipercifose, uma projeção anterior da cabeça, ele está o quê? Tendo uma hiperatividade da cadeia anterior e uma hipoatividade da cadeia posterior. Então, se você perceber, a hipoatividade da cadeia posterior está mantendo as musculaturas da cintura escapular em constante alongamento. Consequentemente, vai ser favorável à formação de ponto gatilho. Então aí chegamos num ponto-chave de tratamento. Será que a dor dele era somente um ponto gatilho ou tinha influência do fator postural? Pense aí comigo, Perceba o seguinte, como o relato dele de que já fiz liberação miofascial, já fiz ventosa terapia, só faz aliviar e a dor volta em seguida.
Ou seja, o que é que adianta a gente realizar esse procedimento e se a gente não buscar melhorar o padrão postural dele? Aí a gente não vai conseguir solucionar o problema deste cliente. Por isso que ele não estava apresentando melhoria. Então, a partir do momento que tem aquela formação, que a gente detectou que o ponto gatilho ele tem relação com o fator postural, se eu não trabalhar a postura, eu não vou melhorar o quadro deste paciente. Então, a gente tem que buscar isso, ter o raciocínio clínico ideal de tratamento para o seu cliente, tá certo? Nunca busque utilizar técnicas sem antes saber por que você está utilizando. Seria porque a liberação miofascial não presta? De forma alguma, é uma ferramenta excelente para você tratar os seus pacientes. Mas você tem que saber o momento certo em que você deve utilizá-la. A mesma coisa, a questão da ventosa, que aí fica uma repercussão a respeito da técnica, tal. Ah, a ventosa presta ou não presta, tal. Não tem relação nenhuma com isso. Se fosse algo de envolvimento muscular somente, né, de uma tensãozinha específica e liberar aquela tensão, ótimo, você resolveria o problema. Mas só que o problema tem envolvimento postural. Então você tem que buscar tratar a causa do problema e não a consequência. E aí que muitos profissionais acabam se perdendo no mercado de trabalho. Hoje a gente vê muito fisioterapeuta fazendo isso, tratando consequência e não tratando a causa do problema. Então, quando você trata a consequência, você não resolve. Você está aliviando a sintomatologia, que seria a situação de uma medicação. A pessoa toma uma medicação, proporciona um alívio. Mas se você não tratar a causa, então logo, logo ele vai voltar a sentir o desconforto e dor. Então, o planejamento traçado para este cliente seria o quê? Você pode fazer a liberação? Pode, não tem problema algum. Mas você tem que realizar o processo de ativação das musculaturas da cintura escapular e você buscar melhorar o padrão postural deste cliente. Porque a partir do momento que você recrutar essa musculatura, você realizar uma hiperativação dela, você vai conseguir melhorar o padrão postural, consequentemente aquele músculo que estaria em constante alongamento da cintura escapular, ela vai vir para o plano que seria ideal, vai tirar o mecanismo de tensão e, consequentemente, a formação daquele ponto gatilho, tá certo? Então, este é o raciocínio clínico que a gente tem que ter, sempre buscar tratar a causa. Estou frisando bem isso aqui para vocês, tá certo? Então, esse foi o protocolo estabelecido para a gente poder solucionar o caso clínico deste cliente. Então, pessoal, este é mais um caso do RC que estou trazendo para vocês. Espero que esse caso tenha ajudado a você de alguma forma e espero que vocês possam compartilhar este tipo de conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a este tipo de informação, tá certo? E sempre estarei trazendo aqui novidades, casos reais que estão passando por nosso consultório para poder discutir e ajudar vocês nos seus tratamentos, tá certo? Então, conte sempre com a gente. Deixem aqui o seu feedback, o que é que você achou do nosso vídeo, que isso é muito importante para a gente poder interagir e trazer conteúdos interessantes para vocês, tá bom? Fica aqui o nosso muito obrigado e até a próxima. E vamos nessa!